Boa noite, queridos amigos. Mais uma noite de estudos aqui com o Davi. E hoje trataremos do tema da adoção, né? Pois ontem, dia 25 de maio, foi o Dia Nacional da Adoção. Trataremos hoje a respeito dos problemas da questão social, preconceito e envolvimento familiar e também a visão espírita, tá? Então, primeiramente, eu convido a todos à prece inicial, convidando os queridos irmãos e amigos a fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecemos imensamente mais uma oportunidade de estudos aqui na quinta-feira, mais uma oportunidade de conhecimento da doutrina espírita, conhecimento sobre o desenvolvimento humano, conhecimento sobre a vida. Jesus, muito obrigado pela oportunidade em que o Senhor colocou em nossas vidas nessa presente reencarnação. Pedimos humildemente e encarecidamente que auxilie a todos os nossos irmãos sofredores, encarnados, também desencarnados, os nossos irmãos que estão sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo nos asilos, nas suas casas, com diversos problemas, depressão, ansiedade, transtornos psíquicos. Jesus, olhe por esses irmãos aflitos, angustiados, sedentos da sua palavra, da sua compreensão amiga, do seu calor, do seu amor, sedentos da sua felicidade. Jesus, pedimos encarecidamente novamente para que olhe em especial para a nossa querida Europa, que ainda está sofrendo com essa guerra, vitimando muitas pessoas inocentes. Senhor, muito obrigada pela oportunidade do estudo novamente e agradecemos imensamente ao Davi pela disponibilidade do tempo e continue nos guiando e abençoando. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Everton, pelo início, pela oração. Obrigado a todos os queridos amigos que estão também doando seu tempo, né, Everton? Como se diz de mim, o tempo é meu, igual de todos aqui, que também estamos, né, participando agora, né, online, nessa sala virtual, a Alice, a Rose, Júnior, Osmar, Maria de Lourdes, e todos os outros companheiros que acompanham posteriormente pelos canais das redes sociais da Fraternidade Espírita. Muito obrigado a todos. Nós vamos bater um papo hoje aqui, todos aí, o pessoal com as suas experiências, com suas histórias, nos ajudem. Falarmos a respeito da questão da adoção. A adoção, dentro do contexto social, vou fazer aqui uma aberturazinha, algumas colocações, e depois a gente passa para vocês. Nós, dentro do contexto social, a adoção, ela é uma solução para um problema da convivência por outro lado, do direito de família, especificamente do direito, aí falando-se da questão pessoal dos direitos individuais e não do direito como o conjunto aí que rege as convivências, mas do direito da criança e do adolescente de ter um pai, mãe, de ter família, de ter um lar. Essa seria a expressão mais correta. De ter um lar, de crescer num ambiente doméstico e não de uma instituição pública. Doméstico pressupõe um cuidado particular, privado, privativo, baseado na regra do amor, do afeto, do cuidado paternal, maternal e do amor
filial que lhe dispensam e também do fraternal no sentido aí com os irmãos e com a convivência com todos, com a parentela. Ao passo que quando a criança não tem um lar, ou ela está na rua, ou está aos cuidados de alguma instituição pública. Bom, então essa solução que ela é legal, ela é institucionalizada, né, na maioria dos países, na maioria das sociedades, aqui no Brasil, ela é regida por diversas leis, por diversas normas, e a adoção passou a ser, nos últimos anos, muito especialmente nas últimas 3 décadas, no início dos anos 90 para cá, com a comunicação, com tantas campanhas, com a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com muitas campanhas, inclusive pelas instituições, como foi o caso que eu coloquei para vocês aqui, aí já a informação do dia, e o Everton já citou no início, do Dia Nacional da Adoção, que decorreu aí de reuniões, encontros nacionais das instituições lá nos anos 90, né? E culminou com a lei que estabeleceu o dia 25 de maio como dia da adoção. Eu vou passar uns dados aqui para vocês que eu coletei junto ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Ação Social e Cidadania, que é o seguinte: existem hoje pouco mais de 35 mil crianças nas instituições públicas, que estão, ou seja, antigamente chamava orfanato, hoje são diversos tipos de instituições que cuidam das crianças que estão em situação de abandono familiar, vamos dizer assim, sem um lar, na estrita expressão. É lógico que eles procuram ser tratados nessas instituições, muitos orfanatos de muito boa qualidade, de bons serviços, na medida do possível, é claro, mas não é um lar, né? E são mais de 35 mil crianças. Destas, 4 mil, aproximadamente 13 em cada 100, 13%, estão aptas, já passaram por todo o processo lá da questão da regularidade deles nesse setor, da identificação, por o trabalho psicológico e tal, estão aptas a serem adotadas. 3.700 eram os dados no final do mês passado, segundo o que eu vi. Sabe quantas famílias existem aptas para adotarem? Mais de 37 mil, ou seja, mais de 10 vezes a quantidade de pessoas, de crianças e adolescentes hoje aptos a serem adotados é 10 vezes menor que a quantidade de gente que quer adotar e já está prontinho, está apto. Então, por que não anda? Vocês têm ideia? Por que é tão lento, tão moroso? Júnior? Tem ideia, Júnior? Você sabe? Sei. Pode A falar. idade, né? Idade? A idade que as pessoas querem adotar bebês, né? Crianças mais jovens, né? Sim, esse é um deles. E a burocracia para a adoção, né? Você estar apto, a parte burocrática da coisa, né? Sim, mas esses que eu citei, a parte burocrática está ok. Sabe assim? Então, esses já está superado. E essa burocracia, ela é cada vez menor, cada vez mais ágil.
Tanto é que hoje existe varas da justiça especializadas especificamente para tratar, não é só aquela para tratar da família, mas para tratar alguns, inclusive do problema da criança e do adolescente. Tem mais. Esse que você falou está certo. A idade. Quanto mais tempo de órfão, mais difícil é arranjar uma família. Só para a gente conhecer, nós estamos aqui falando da questão social primeiro, né? Do problema social. Mas aí a gente vai bater e vamos mesclar com o segundo item da nossa avaliação aqui, que a gente quer abordar, que é a questão do preconceito. Eu ouvi uma fala do procurador do Rio de Janeiro, um trechinho dele, dizendo literalmente o seguinte, vou citar aqui, se eu não, as palavras podem não ser as mesmas, mas ó, ele disse o seguinte, nós temos uma questão social muito importante, que é o seguinte, que é a desigualdade social, principalmente no aspecto econômico. Quando fala social hoje, você já puxa para o lado da riqueza ou pobreza no sentido econômico mesmo. Então, vamos usar essa expressão nesse sentido mesmo. Ou seja, maior parte das crianças aptos a serem adotados, muitos são oriundos da raça negra, são descendentes, né? Não pode dizer assim, negro, né? Mas são traços, né? O que a gente diria assim, em termos genéticos, negros, mestiços, mulatos, ou seja, negro. O procurador diz o seguinte, a desigualdade faz tanta diferença, por quê? Porque quem quer adotar, a grande maioria, são brancos. Aí vocês já sabem. Outra coisa, até o sexo. A maioria, tipo assim, de cada 3 famílias que querem, de cada 4 famílias que querem adotar, 3 querem uma menina branca de até 6 anos no máximo. E esse é o tipo que não está lá nos orfanatos. É muito raro. Isso é o quê? Isso não é preconceito? Uma parte disso aí é para poder dizer assim, é meu filho e ninguém vai saber que é adotado. O medo do preconceito dos outros faz eu manifestar o meu. É o que eu entendo. Mas eu estou colocando aqui para a gente discutir isso. Então, nós estamos mesclando com um assunto que a gente já tratou aqui, né? Que é o preconceito, inclusive racial, né? A questão da menina e do menino, eu não sabia que isso existia, assim, conversando e lendo algumas coisas a respeito, mas por que isso? Por causa da nossa sociedade machista, ainda subentende que a menina é mais fácil de ser educada, segundo os padrões da família tradicional, né? Machista, paternalista, como eu costumo dizer, né? Entendeu? Principalmente se já tiver aí a partir de alguns anos. O procurador ele diz o seguinte, quem quer adotar, a grande maioria é família branca, são casais brancos, que procuram meninas, excluem meninos, uma boa parte, dos que procuram meninas, exclui as pretas, querem as brancas, e com idade bem baixa, como disse o Júnior, por alguns motivos, para eu dar a minha educação, como se eu fosse moldar o indivíduo. Essa é Até que ponto isso é um problema apenas social, material, ou de nós encarnados e das famílias aí?
Esquece um pouco o ponto de vista espírita. Vamos, né? Vamos nos ater nisso. Faz sentido? Então, isso dificulta o quê? Né? Quem quer falar? Alguma coisa? Pode emendar aí, acrescentar conhecimento de situações, discussão. Vamos ver isso um pouquinho. Volta Davi, lá, Júnior, vai falar. nós em casa sempre nós, desde que eu era pequeno, sempre nós tivemos pessoas. A mãe tinha essa capacidade, essa grandeza de acolher pessoas, né? E a Olivia é uma irmã nossa que foi para casa com 13 anos de idade, né? E não foi uma forma adotiva legal, foi um combinado entre a mãe biológica dela e a Olivia foi acolhida com muito carinho, né? A mãe tinha essa capacidade. E nós, lá em casa, sempre convivemos com isso. Funcionária foi acolhida com um bebê, sabe? Depois saiu, foi um sofrimento lascado lá em casa, porque todo mundo se acostumou com o bebê da funcionária, né? Morava em casa. A Rose acompanhou um bom trecho, ela participou. Nós temos um casal de amigos, de Jataizinho, eles adotaram. Um deles não pode ter filho. Se eu não me engano, é o homem que não pode ter filho. Fez tratamento, isso, aquilo e tal, e não deu jeito. Então, eles arrumaram. Tinha uma pessoa necessitada, que estava grávida, aquele negócio todo, e através do órgão competente, eles acolheram essa mulher, pagaram todas as despesas da gravidez, todo aquele processo, né? Pré-natal, fizeram todo acompanhamento para acolher a criança com todos os meios legais executados. Entendo. Montar o quarto da criança, bebê, berço, tudo aquilo. Tudo o normal, né? O normal da recepção de uma criança. A criança nasceu, a mãe entregou, né? E acho que ficou 2 semanas. A mãe foi lá buscar. E o pior não foi isso. Eles souberam que depois a mãe vendeu a criança. Tá? E por que era o motivo inicial da cessão da criança, né? Só fala doação, mas a doação não é muito correto. Não doou a criança, ela cedeu, né? Cedeu a função da maternidade. Então, qual que era o motivo, Júnior? Não, condições mesmo. Falta de condições. Talvez isso. A pessoa não queria mesmo, não tinha. Sim, isso é muito comum. Grávida e não queria estar grávida. A gravidez indesejada e a falta de condições econômicas são as duas causas assim mais, né, eu acho que mais recorrentes. E a falta de condição econômica proporcionou o segundo ato dela, né? Sim, sim. E de maneira legal. Que foi talvez pior do que o primeiro. Sem motivo para eles poderem reclamar nada, de maneira legal. Entendi. Sobre essa questão, assim, desde aí esses processos, as motivações
e o que ocorre com a questão da... eu queria olhar assim, essa questão que era muito comum antigamente, hoje menos, de esconder que o filho, que a filha é adotada posterior ao nascimento, que não é filho biológico daquela mãe, especialmente, né? Vocês têm algum conhecimento, alguma situação? Osmar, Maria de Lourdes, Esse conhecem? mesmo casal. Nesse caso aí, né? Não, esse mesmo casal apareceu tempos depois, criou-se uma revolta muito grande entre eles e tal. Ficaram muito machucados, mas Deus é muito bom, né? Eles falam dessa forma. Aí, uma outra pessoa, a história, um caminhoneiro pegou uma pessoa aqui do Nordeste, colocou ela em Jataizinho, né? Colocou ela em Jataizinho e mantinha essa pessoa, e ele era do Rio Grande do Sul. Então, ela estava no meio do caminho. E um dia ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A menina, mãe das crianças, não conhecia ele, aonde ele era e tal. Aí eles ajudaram a levar a mulher voltar aqui para o Nordeste, entrar em contato com a família, junto com o órgão responsável, né? E ela tinha uma bebê, né, Rose? E eles adotaram ela legalmente também, né? E ela hoje formada. E provavelmente registraram como filho Total, biológica, né? total. Amada até muito. A menina é igualzinha a Marinette, igualzinha a mãe. Tá. Não sei como pode parecer. Olha, esse caso, agora me interessei por algumas coisas. Eu estou fazendo umas perguntas que são estratégicas aqui para gente, para nossa discussão. Igualzinha. Essa menina sabe que ela é adotada? Sabe. Nós convivíamos junto. Ela tem a idade do André. Beleza. E a Rose diz que ela é parecida com a mãe adotiva. Isso? Muito bem. A Marineide teve bastante. A gente conversava bastante, né? E nessas nossas conversas, eu, a Rose e o casal, nós sempre falava assim, ó, tenta colocar para ela, nunca minta para ela, nunca omita para ela nada, né? Então a Marineide colocava como mãe do coração, se apresentava para ela como mãe do coração. Um espetáculo. Hoje é um espetáculo. Tá. Sobre essa questão da parecência, uma similaridade de semelhança física entre filho adotado e os pais, algum dos pais ou irmãos da família adotante, nós não vamos falar, nós vamos conversar depois, tá? Mas é muito importante que se tenha essa experiência, porque isso é uma coisa muito comum, muito comum. Não porque escolheu aquele que se parecia, porque quando é criança, né, os nossos corpos vão mudando tanto, né? Então tem várias coisas para a gente discutir aí a respeito só dessa situação, já num aspecto mais espiritual, tá? Que a gente vai deixar para depois. Mas antigamente, então vamos contar isso, né? É bom a gente conversar sobre isso. Antigamente era muito comum adotar-se filhos recém-nascidos pelo menos com as mesmas características, digamos assim, as mesmas características raciais, pelo menos, né? Dos pais adotantes, para que essa criança,
se passasse por filho natural, filho biológico, inclusive para ela mesma. E inúmeras as histórias, os relatos que as pessoas descobriram quando eram adultos, que não eram filho biológico. Histórias de que muitos descobriram quando precisaram de fazer alguma coisa que só um parente biológico podia fazer, e não, como no caso da saúde. Quem trabalha com saúde sabe disso. É uma doação de órgão, é alguma coisa assim. E outros tantos que nasceram, cresceram e morreram de velho e nunca ficaram sabendo que foram adotados, que não eram filhos biológicos. Né? Então, isso é uma questão para a gente colocar também e avaliar depois sobre esse. Mas isso tudo, essa tradição baseada na raça, no sangue, faz com que, primeiro, se tratava diferentemente que era filho legítimo e filho adotado. A nossa legislação, o nosso direito de família, não é tão velho assim que não existe essa diferença. Isso é dos anos 80 para cá. É da Constituição de 88, final dos anos 80 para cá. Da regulamentação dela, em 89, 90, que veio isso, gente. Antes existia os mais, né? Os que já viveram aí um pouco, aí lá para o meio século, para mais que nem eu, sabe? Existia a figura do filho legítimo e do filho adotado, do direito. Legítimo. Por quê? Né? Porque era assim que é visto. Filho é filho da carne. Felizmente evoluiu o direito social, que é filho. Ponto. Filho é filho. Mas falta muito ainda para evoluir, né? Então, a outra coisa, essa expressão que Júnior usou no relato dele, gente, filho do coração, hoje é muito comum, né? Porque as pessoas colocam isso assim com prazer, com amor. Porque quando você fala que aquele é filho do coração, você não está falando com orgulho. Orgulho você fala que é do sangue, é do seu sangue. Quando você fala que é um filho que veio e abençoou a sua convivência, que você passou a ser pai ou mãe, então aí você fala com amor, é bem diferente. Né? Então é legal isso. Essa expressão, filho do coração, a gente ouve muito hoje. Aí eu coloquei um texto para vocês, e o que mais me chamou a atenção, no texto lá do livro, coloquei lá no grupo, do livro lá do Chico Xavier, de 1974, aquele trecho. Deixa eu resgatar ele aqui, que eu vou ler um cadinho aqui, vou ver se eu consigo. Davi, Oi, pode falar, pode ir falando. Fique à vontade. eu adotei o Tiago com 2 anos. E eu não quis falar, a família toda não quis falar que ele era adotivo. Registrei no meu nome mesmo, era meu mesmo, era de Curitiba, não tinha problema de ninguém, né, tal. Mas um dia, quando ele ficou maior, ele queria a foto dele, que eu grávida, porque todos tinham. Aí nós estamos falando um negócio aqui e o exemplo está ali, ó. Então pode contar essa história direitinho. Daí eu não tinha a foto grávida dele. Aí tivemos que contar, né? A Priscila, o Márcio, ninguém quis contar, né? Mas nós tivemos que contar que essa história aí do coração, que eu nunca aceitei isso. Ele não é do meu coração, ele é meu, eu adotei, ele é meu filho, eu registrei, eu amo. Então, a gente não queria falar nada, mas tivemos que falar para ele. Davi, ele mudou totalmente.
Hum. Ele mudou, ele ficou outra pessoa, Em que sentido? Conta aí. em todos os sentidos, todos. Foi para as drogas, não obedeceu mais ninguém. Quando ele usava droga, ele me odiava, falava que me odiava, quebrava tudo em casa. Depois, quando ele ficava melhor, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. E foi assim, Uhum. desencarnou com 20 anos. E qual que foi a circunstância do desencarne dele? Foi embora, pôs a malinha nas costas, foi embora para Curitiba com os amigos. Uhum. Chegou lá, foi roubar no shopping, foi preso, ficou doente, né, preso, foi internado, fui para lá, cheguei no hospital, estava com pneumonia junto com tuberculose e o pulmão não aguentou. Muito. 20 Quanto anos, tempo isso? parecidíssimo com o Márcio. Outra situação, né? Parecidíssimo com o Idêntico. Márcio. Maria de Lourdes, ele tinha 20 anos. 20 anos. Há quanto Lindo. tempo? Há quanto tempo foi? Não 6 faz anos. muito por. Hã? 6 anos. 6 que ele morreu. Há apenas 6 anos. Como é que é o nome dele? Como é que Tiago era o nome? Monteiro Cunha. Tiago. Tá bom, Maria de Lourdes. Eu tô impressionado com a sua história. A gente estava falando aqui, eu não sabia, né, Eu disso. sabia, eu já sabia. Já tinha... Mas assim, sabe, assim, a gente Eu falando aqui. sabia, já não tinha café. No nosso Primeiro, grupo, né, Rô? Eu contei. primeiro de tudo, nosso abraço. Olha, o meu agradecimento muito grande a você por estar aqui conosco e ter dito isso. E pode contar mais o que quiser a respeito, tá? Porque, A única coisa é o meu amor por ele era muito grande. sim, Muito essa grande. questão do coração que eu tinha dito, eu vou emendar aqui, já que você citou, é o seguinte. É que eu fiquei impressionado com o texto, que essa expressão, ela não é tão antiga. Mas ela foi usada nesse livro, psicografado pelo Chico Xavier, nessa comunicação. O principal comunicador aqui que ditou esse livro para o Chico não foi o Emmanuel, mas esse texto conta aí, né, tá lá anotado, que é do Emmanuel, onde ele diz o seguinte, ele diz, Emmanuel, né, nos diz o seguinte, apenas, deixa eu achar aqui de novo, que se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são filhos agora do seu coração, que são buscando o reajustamento efetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações violentas, traumáticas. Bom, ele usou essa expressão filhos do coração, e aqui dentro do texto fica muito claro que ele quer dizer o seguinte: não é gerado pela célula do sangue, da carne, mas é gerado pelo amor do coração. É nesse sentido. Tá, Maria de Lourdes? Então, é nesse sentido. A carne, né? Então já vamos expressar isso aqui, que é muito importante aproveitarmos esse momento, de que a carne gera a carne, né? A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando do racismo, dos preconceitos, né? A carne gera a carne, o DNA do corpo, ainda o DNA do corpo é moldado muitas vezes por questões espirituais,
para trazer situações para o corpo físico que sejam necessárias para cada um. Mas ele provém da carne. Agora, nós utilizamos o corpo. Então, a gente vai falar sobre isso, dessa diferença. Existe diferença ou não? Você está corretíssima. A expressão que cabe é do amor, como você acabou de dizer, tá? Então, a sua experiência nos ensina a todos muito mais do que 1000 palavras, muitos livros a respeito, tá? Então, juntando essas experiências, né? Alguém mais tem experiência aí de adoção na família ou não? Osmar tem alguma? Não. Próxima. Então, eu vou me dar ao direito, se me permitem, de dar um exemplo também. Eu também tenho, meu irmão mais novo, né? É adotado. Eu brinco até que a gente, quando ele veio, né? Ele veio ao mundo e veio para nossa casa no mesmo dia, né? Eu tinha 14 anos. E tinha um livro que eu gostava muito, aí dos meus 12 até os 16 anos, eu lia literatura brasileira assim, que era, né? Tem um livro muito bonito da Maria José Dupré, que se chama Éramos Seis, né? Então eu brincava, né, que depois que veio o Fernando, éramos 6, aí passamos a ser 7 irmãos. Mas aí é o seguinte, o Fernando, ele tinha uma senhora lá na minha cidade que ela tinha vários filhos já, e ela vivia pela rua, mas ela tinha família. Cidade pequena, é muito difícil ter alguém assim, principalmente sexo feminino, e naquela época. E aí ela tinha ficado grávida já algumas vezes e tido filhos, e ela ficou grávida e ela não andava bem, porque ela bebia, comia mal, ficava pela rua. E a minha irmã trabalhava na farmácia, e ela ia lá pedir umas coisas. Ela foi lá na farmácia para pedir uma droga para tirar o filho, para abortar. E a minha irmã dava-lhe vitaminas. E dizia o seguinte: mas você toma cuidado, que esse negócio é forte e tal, se você tem que se alimentar direito. Se você não tiver comida, se você te faltar, vem aqui que nós te damos comida. E isso de acordo com o dono lá da farmácia, tudo, os dois mancomunados lá, para cuidar dela, para não deixar. Aí foi passando o tempo, e a barriga crescendo, e acabaram cuidando. Ela falou assim, quando... Aí e chegou um ponto que dizia para ela, não, agora não tem mais jeito, agora você tem que cuidar, porque se você não cuidar, quem morre é você. Não tem mais jeito. Enganando ela assim para não tirar o bebê. E aí, no dia que nasceu o bebê lá, ele foi... A minha irmã, eu era ainda muito, muito garoto, mas a minha irmã e minha mãe já tinham acordado, junto com o dono da farmácia lá, de levarem o bebê para casa, porque não ia ter como, ela ia dar para alguém. Aí foi falar com o avô dele, que era uma pessoa que morava lá na cidade, todo mundo sabia quem era, e foram juntos no juiz e conseguiram a tutela do menino, que tem o sobrenome do avô, o sobrenome da mãe, mas veio desde o primeiro dia para casa. E ele E era o seguinte, né? Todo mundo trabalhava em casa, menos a Hilda, que tinha 8 anos, eu tinha 14, e todos os outros 5, trabalhavam. Durante o dia, estudava à noite. Todos. E à noite, chegávamos em casa, entre 6 da tarde e 7, a gente revezava para pegar ele no colo. Todo mundo queria pegar um pouquinho. E dava briga até, sabe? Assim, então, revezava para tomar banho, enquanto aguardava para tomar banho, para sair, para ir para a escola, para ir para o colégio. Eu tinha que revezar. Foi o mais paparicado, o mais querido, o mais bajulado. Nunca deixou de saber, né? Até porque o nome dele, o nome da mãe está lá, o sobrenome dele, né? Não tem o sobrenome do português Oliveira, mas tem. Então, mas tudo bem. Enfim, hoje, né? Ele
ele está aí com seus... ele é de 77, tá? Acho que 45... Não, 50... 47 anos ele está. Isso mesmo. 45, perdão. Ele é 14 menos 45. Isso aí. Então, só que ele quis um dia conhecer a mãe biológica, e ela já tinha falecido, né? Mas quando ele quis, né, viver, ela já tinha falecido, mas ele sempre soube voltar lá, que também mudou, morou o tempo todo em outro lugar, longe. Enfim, nunca houve nenhum problema entre nós, ao contrário, né? Sempre valorizou muito isso, a questão do irmão é irmão e filho é filho, e não tem conversa, né? E é o que mais a minha mãe puxa o saco, sabe, assim, bajula e tal, e faz tudo por ele. Então, é muito interessante isso. Tem um conceito que as pessoas normalmente têm, e eu ouvi muito isso, assim, já na minha vida por aí, diz o seguinte, que quando aquela diferença, né? Ah, não, eu não tive que ter, mas eu escolhi ter. Então, é até sabe assim, uma coisa, uma prova a mais de que é por amor, né? Então, Maria de Lourdes sabe bem disso, né? Não que os outros não sejam, né? Você ama, obviamente, né? Mas é isso. Que bom que deu certo, né, com o seu irmão. Que bom, né? Maravilhoso. Então, mas não decorre dos pais necessariamente. O quanto vai ser útil, né, para todos. Então, essa é uma situação à parte. Vamos lá. Vamos voltar à nossa questão. É o seguinte, então nós temos essa situação onde o preconceito, às vezes, pela questão da raça, da adoção, emperra ou impede muitas crianças, muitos jovens de serem adotados e de ter um convívio no lar. Agora, uma questão é certa, que a gente deve colocar aqui para a gente fazer um divisor de águas aqui, que a gente vai tratar do assunto sobre o aspecto espiritual, provavelmente, né, na próxima semana, que a gente está acabando. A contação de histórias aqui é muito importante para a gente se situar nesse pé, tá bom? Não temos pressa, pode contar mais causa, quem quiser, não tem problema. Mas assim, da mesma forma como o casal ou a mulher, né? Vamos falar especificamente da mulher. Ninguém tem que julgar a mulher por querer ou não querer ser mãe. Né? Então, eu tenho um netinho que está com 1 ano e 8 meses, e tenho um outro filho casado há mais tempo que não tem filho. Não quero, por enquanto, pelo menos, não. Perfeito, está tranquilo. Então, assim, vamos estender isso para... Ah, não, a pessoa casada não quis ter filho, depois quis ter, não podia mais, aí teve que adotar. Situação da vida de cada um, da consciência de cada um. Que foi, amor? Ela fez um comentário aqui, mas é isso que eu disse para vocês. Então, ninguém julga ninguém por querer ou não querer ter filhos. Assim como a adoção. Exatamente o mesmo processo. É uma questão de foro da consciência que é absolutamente soberana de cada um. E isso é uma coisa que nós devemos respeitar em nós mesmos ou no outro da mesma maneira como respeitamos em nós mesmos, sabe? Então, até porque isso muda de um momento para o outro. Teve um momento na minha vida que eu quis adotar.
uma criança. Mas não houve consenso e eu não sou. Aqui, eu não posso, não pode adotar sozinho. Vai, Rose Júnior aqui. A maioria das coisas dentro de casa, né, Júnior? Ou há um consenso, ou a Rose que manda. Não é? Então, aí chega um momento que fala assim, hoje eu não faria mais. Passou do tempo. Ô, Davi, é igual eu comentei, eu acho que faz algumas semanas, né, algumas aulas atrás, Sim, eu comentei, né, que eu, atualmente, eu não tenho vontade de adotar nem o meu companheiro, nem o Mikael. Nós não temos vontade, mas eu gosto muito de criança. Mas atualmente eu não tenho vontade. Quem sabe daqui a alguns anos a gente então, pode passar por um despertamento. o que eu estou chamando atenção para essa parte, para a gente colocar isso bem claro, é que não há o errado. Nem no sim, nem no não. Tá certo? Por quê? Porque as nossas provas, o nosso roteiro da vida, ou as mudanças que se faz nesse roteiro, a gente vai falar muito sobre isso, nessa história, é de cada um. Então, existe uma coisa que é o nosso... A gente chama de feeling, né? É aquele sentimento profundo que direciona as nossas ações. É o que eu sinto. E o que eu sinto pode mudar. Aliás, sempre muda com o tempo. Sempre muda. Né? Então, não existe o certo ou o errado. Ah, é certo adotar? É. Ah, mas é certo eu nem pensar nisso? Não, não vou adotar? Também. Não está aí o preconceito, o racismo ou o orgulho. Não. Não. Tem gente que não é para casa e não é para ter filhos. E também não tem vontade de adotar. Mas, de repente, como a vida dela, vamos supor que seja um casal, como for, né? Ou seja, uma família, institui-se uma família de 2. E como é a vida deles no seu meio? De repente faz muito mais bem, de alguma forma, para o semelhante, para o próximo, seja criança ou não, ou idosos, ou seja lá quem for, quem necessitar, do que o casal que adota ou aquele um que já tem filhos. Não importa. Não, ninguém julga isso, tá? Isso fica claro. Júnior, por favor. Existe uma estatística, um dado já concreto, até deu uma curiosidade aqui, de relacionamentos homoafetivos. Porque eu acredito que esse índice de pessoas querendo adotar, ele cresceu, e esse é um dos motivos, né? Eu acredito que é um relacionamento estável, um relacionamento baseado no amor, tá? No amor, e que tem condições, estrutura para criar um filho. Eu acredito que tenha isso. Tem alguma... Tem. Ok. Tem. Foi citado pelo professor Karnal naquela palestra, naquela aula dele que eu disponibilizei algumas semanas atrás. Desculpa, eu não Foi assisti. citado só. Mas mas ali não diz muita coisa. Mas eu fui verificar o que acontece, Júnior. Países onde o casamento, a união formal, legal de homoafetivos, ou seja, já é mais antiga, que é o caso especificamente de Holanda, Bélgica e Suécia. Mas na Holanda e na Bélgica, os chamados Países Baixos, eles têm já isso há tanto tempo,
assim, há quase 30 anos, e a adoção é muito grande por casais homoafetivos, né? No caso, masculino, feminino, não importa. É tão grande o índice de adoção por eles que a pesquisa foi feita com relação aos filhos deles, se eram ou não homossexuais. Olha o objetivo. O objetivo era... E aí, o que aconteceu? Absolutamente os índices iguais com relação à orientação sexual desse grupo, com de outro grupo tomado assim estatisticamente uma amostragem de filhos de casais heterossexuais. Exatamente a mesma coisa. Né? E isso ajuda muito hoje a ciência a trabalhar, já está ajudando a ciência a trabalhar nessa questão de ficar absolutamente clara que não é a formação cultural da criança, ou qualquer outra coisa. Né? Então, isso é muito interessante. Não faz a menor diferença. Mas o que Raul Teixeira, né, o nosso querido orador da doutrina espírita, que infelizmente, né, não está mais podendo comunicar-se conosco com aquela mesma, né, por causa do problema de saúde, que está lá há tanto tempo, ficou tanto tempo, então ele ficou tantos anos sem poder. A gente tem uma coisa, já não é tão recente, mas ele diz o seguinte, lá atrás, isso foi numa palestra dele de 2011, 2012 já. Ele diz o seguinte: essa multidão de milhões e milhões, esse comentário meu talvez seja um pouco atrasado, talvez era lá dos nossos encontros lá de trás, viu, Everton, quando a gente discutia esse assunto. Ele falou assim, esses milhões, essa multidão de milhões e milhões de homens e mulheres com orientação sexual não hétero, seja qual for, são filhos de quem? Então, o que a gente pode, respondendo essa pergunta, é dizer que são os heterossexuais que produzem os homossexuais. Ponto. Do ponto de vista da matéria. Se é esse a análise, se é essa a análise, né? Bom, então vamos... eu não sei, acho que eu respondi, né, Júnior? O que você queria. Existe um filme, né, que é uma comédia, acho que todos conhecem, e que inclusive eu e a Rose assistimos esses dias ele novamente, que é a Gaiola das Loucas, né? E é fora um trabalho maravilhoso. Né? Por trás de uma paródia, né, de brincadeiras, coisa lá final dos anos 70, parece começo dos 70, isso aí. Foi. Eles trazem uma eles conseguiram demonstrar, assim, com muita propriedade, o amor que envolvia as pessoas, né? Com muita propriedade. Eu gostei muito do... Que bom. É uma dica, uma sugestão aí para uma viagem de volta lá nos 40 anos. Muito bem. Gente, nós colocamos aqui hoje a situação, né, colocamos alguns dados, algumas informações a respeito da questão da adoção. E eu quero finalizar esse encontro de hoje com nós todos, prometendo que na semana que vem nós estaremos aqui e falaremos muito a respeito da questão espiritual disso tudo. Por quê? Por que esse assunto está aqui? Porque é um problema social? As manifestações de preconceito que estão dentro desse processo são todos aqueles que a gente já viu, já falamos e já repisamos semanas passadas, certo?
A questão social e econômica não nos cabe aqui de maneira específica. Como ambientação, sim, porque não existe problema social que não seja problema espiritual. Na oração, Everton colocou muito bem a questão da guerra, por exemplo. Não existe problema individual, problema que seja comportamental, que não seja espiritual. Mas quando é uma questão comum, que nos envolve a todos, as informações a respeito disso, elas podem ser canalizadas de uma maneira, de um conhecimento coletivo, e tem um envolvimento espiritual muito grande, é necessário que a gente trate disso em algum momento de nossa vida. Então, por que não trazê-lo para a gente estudar aqui? E a adoção envolve questões espirituais que nos compete aprender. Nos compete, sim, questionar e aprender. Mas não tem a programação reencarnatória, como todo mundo fala. Não é planejado quem que vai ser meu filho, quem não vai ser, se eu vou ter filhos ou não. E quando eu adoto um filho do outro, ou quando alguém abandona um filho, ou quando eu adoto um outro, e com isso muitas vezes deixo de ter um filho biológico, eu não estou bagunçando esse coreto todo? Tudo que foi planejado? Será? Então é isso que a gente precisa saber. E a questão, e quando eu faço isso, não tem muita coisa, de repente, que eu estou deixando de fazer? Eu estou deixando de ter uma experiência regeneratória ou expiatória num campo, e eu tô divergindo daquele caminho que foi traçado, inclusive pelos meus orientadores espirituais, pelo meu anjo da guarda junto comigo lá atrás. Essa é uma questão para a gente estudar. O que acontece com isso? Como é que funciona isso? Tá? Então, a gente vai tratar disso na semana que vem, mais uma rodada de prosa. Tá bom? Então, eu vou pedir, Maria de Lourdes, especialmente, da sua experiência, que eu acredito que aqui alguns também desconheciam, tá? Te agradeço imensamente e especialmente a você pela essa participação e por ter aberto conosco essa situação, e nós vamos compreender muito melhor isso se a gente estudar os aspectos espirituais que envolve, tá bom? E eu peço a você, minha querida, para fazer uma oração para nós. Posso falar Nosso do Raul encerrar. Teixeira, um minutinho? Eu fui, Pode. na época que o Tiago faleceu, eu fui em Maringá assistir o Raul Teixeira. Comprei um livro, fui lá autografar e fui reclamar do estado que estava péssimo, que eu tinha perdido meu filho, contei mais ou menos. Ele falou, Maria de Lourdes, como que você se sente? Eu falei, falida. Não consegui fazer o que eu... Ele falou assim, falida você seria se o Tiago não tivesse passado pelo seu amor e pelo amor dos seus filhos. Porque você iria retardar as reencarnações dele. Vá embora e pare de chorar. E continue amando. Porque para né? nós é importante isso, né? Vindo do Raul Teixeira, né? Sim. Aí eu fui sobrevivendo, né? Até Bom, hoje. deixa eu fazer um pequeno comentário sobre isso. Um dia eu estava lá na FEMEL, mais propriamente na Casa da Sopa, conversando com uma pessoa muito querida, que é a Isaura. Né, Osmar? Irmã do Osmar, está aqui. E ela falando, ai, Davi, tem hora que a gente... E conversando nós dois assim, ela diz, tem hora que a gente vê esse pessoal que vem aqui, que está na rua, ai, você dá uma roupa hoje, amanhã ele está sem a roupa. Não sabe onde foi parar. Tem gente que está aqui faz 10 anos, está igual. Aí
o meu amigo José estava do meu lado, e ela tá, sabe, assim, eu não sei, Isaura acho que estava meio desacursoada. Eu disse, ô Isaura, continua, talvez mais 10 anos, não importa. Daqui 200, talvez, daqui 200 anos, se ele vai lembrar de tudo, e isso vai fazer diferença na vida dele, tá bom. Mas ela percebeu assim, na hora que começou a falar, sabe que o José estava ali me cutucando para passar para ela esse negócio. Não é para já, nós somos eternos. Às vezes as coisas os atos que a gente faz hoje, as vivências que a experiência, o aprendizado que temos hoje, a gente vai perceber e vai botar em prática daqui 200 anos, não importa. 200 anos para Deus, está escrito lá, né? 1000 anos para Deus é um dia, e um dia é 1000 anos. Isso é atemporal, né? Então, o amor que você fez, olha, que você germinou ali e que você fez ele crescer, brotar e florescer, os frutos dele é para o Espírito eterno, não é para o moço ser né? Não é para a carne, é para o Espírito. Tem toda a razão. Sim. Por favor, obrigado. Jesus amigo, amigos espirituais, que juntamente conosco, neste grupo, fazendo com que os nossos corações, as nossas mentes se abrem para um aprendizado maior, colocando em nosso espírito de encarnados, ainda que somos, um conhecimento maior para que saibamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E nesse sentido, Senhor, nós te pedimos que nos dê coragem e força para continuar as nossas tarefas diárias, compreendendo e aceitando todas as colocações nos estados que elas vêm, para que nós possamos sermos felizes a cada dia com todas as nossas provas, fazendo com que os nossos atos sejam de amor, de coragem, de otimismo e de fé, espalhando por toda parte a nossa compreensão que só de você pode vir. Então, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos uma vez mais o nosso estudo. Que os espíritos amigos possam envolver o nosso irmão Davi, pela coragem que ele tem de contribuir com vocês, grupo amigo espiritual, para passar para todos aqueles que querem aprender um tanto mais. E nós, gratos que somos, te pedimos, fique conosco, não nos abandone nunca. Muito obrigada, Jesus, que assim seja.